Saudações, senhoras e senhores, senhoritos e senhoritas. Aqui quem fala é o Daniel do Carpete Vermelho e hoje trago um vídeo muito especial para vocês. Vocês já devem estar reparando que algo está diferente. Vocês podem me ver por inteiro. Sim, uma coisa muito rara, porque nos vídeos de unboxing de regras eu optei por só mostrar minhas lindas mãos de dedos compridos, em vez de aparecer e tudo. Então, faz um bom tempo que eu não apareço, mesmo nas lives eu tive problema com a minha câmera, então eu não estava aparecendo muito, mas para falar sobre essa franquia maravilhosa que terraformou meu coração, eu não poderia fazer algo tão simples, né? Então hoje irei falar da franquia Terraform Mars, dos 3 jogos dessa franquia. Vou fazer um review baseado inteiramente na minha opinião. Então se você concorda, se você discorda, deixa aqui nos comentários de forma respeitosa que a gente pode debater. Eu não sou perito, o que eu tô falando aqui não é definitivo, tá? Eu só quero dar um direcional para vocês que queiram conhecer essa franquia tão maravilhosa, certo? Mas antes de eu falar mais sobre essa franquia, antes de eu falar mais sobre um dos motivos desse vídeo, vamos puxar aí aquela vinheta. Agradecemos aos parceiros Board Game São Paulo, Omniverse, Bodogami e Vida Real Produções. Bom, quais foram as motivações para mim ter pensado em gravar um vídeo sobre esses 3 jogos? Esse é um vídeo daquele quadros mais jogados do mês anterior, só que o que aconteceu é que em fevereiro as coisas foram meio diferentes. Em fevereiro eu não joguei um jogo várias vezes, eu joguei vários jogos compridos, jogos longos, pouquíssimos jogos eu joguei de forma repetitiva e os jogos que eu joguei mais vezes, ficaram tudo no empate. E aconteceu algo muito legal. Eu joguei o Terraform Mars, a versão original, e isso pra mim foi sensacional, porque foi uma experiência que eu queria muito ter de forma física. Eu já tinha jogado a versão de computador, mas não é a mesma coisa, perde um pouco da experiência, aquele toque humano tão interessante. Então eu consegui jogar ele e joguei também o Expedição Ares, que pra quem não sabe é o meu jogo mais jogado da vida. Tá aqui, é unânime, foi o jogo que eu mais joguei na minha vida e eu acho que vai continuar sendo assim, porque o jogo é fenomenal. Todos os 3 jogos são incríveis de maneiras diferentes, eles são parecidos, mas eles mudam e isso é maravilhoso. E é justamente nesse ponto que eu vou começar. Eu quero falar sobre as semelhanças, os pontos de congruência de cada um dos 3 jogos, para você entender o que é o Terraform Mars, o que é essa franquia, por que ela é tão famosa, né? Porque ela tá no top do BGG ali já faz muito tempo, né? Tá ali entre o top 10, então é um jogo muito querido não só no Brasil, mas no mundo inteiro, tá? Então, vamos começar. O que é Terraform Mars? Terraform Mars é um jogo onde cada jogador vai representar uma empresa, tá? Uma mega corporação, que tem por objetivo terraformar o planeta vermelho, terraformar Marte, certo? E, para isso, nós vamos usar cartas, tá? Usar cartas para ir melhorando os parâmetros globais, né? Um ponto interessante aqui de congruência aqui nos jogos, nós sempre vamos ter parâmetros globais. Então, temos temperatura, que nós temos que chegar numa temperatura aqui de mais 8, temos aqui um grau de oxigênio presente na atmosfera, temos o oceano que também está presente em todas as suas versões. Então nosso objetivo é conseguir manter isso lá em cima, colocar isso no máximo para o jogo finalizar e nós contarmos quem foi o jogador mais eficiente, quem foi a empresa que melhor ajudou a terraformar Marte, certo? Então em todos os jogos nós começamos mais ou menos da mesma forma, nós vamos receber 2 empresas. Por quê? Cada empresa vai trazer ali um recurso inicial. Tá? No Terraform Mars normal e no de cartas é o dinheiro, são os mega créditos, melhor dizendo. No de dados é uma produção inicial, mais alguns bônus, uns coringas que equivalem a algumas faces nos dados, mas eu não vou me aprofundar muito nisso. E você recebe uma quantidade de cartas, certo? Aí que tá, é um ponto muito interessante. Com base nas cartas que você recebe e nas empresas, você já pode pensar na sua estratégia, tá? Isso em todas as versões. Que aí já entra no próximo ponto de congruência desses jogos. Terraform Mars, os 3 jogos, eles são um deck engine, ou seja, nós vamos criar uma empresa, nós vamos construir uma indústria, certo? Então nós vamos jogar cartas na mesa para aumentar nossa produção, nos dar ações extras, habilidades mais fortes, mais poderosas, jogarmos cartas que vão aumentar os parâmetros globais. Isso é um ponto que todos eles têm e em todos eles funciona muito bem. E por um motivo muito interessante. Da mesma forma que as empresas têm muitas cartas, nós temos muitas cartas, certo? E cada carta é única, certo? Da mesma forma que as empresas, nós temos empresas parecidas, mas
não, você olha assim, você vê que, pô, essa habilidade aqui não tem nada a ver com essa. E as cartas seguem o mesmo princípio, o mesmo padrão. Então as partidas são muito únicas. Sério, nas 3 versões, em todas elas. A versão de cartas, obviamente, tem bem mais cartas aqui. Como vocês podem ver, tem coisa pra caramba. Mas mesmo na versão de dados, a gente também olha, não é de se jogar fora não a quantidade de cartas. Então cada partida vai ser única. Você não vai jogar uma partida igual de Terraform Mars 2 vezes, porque sempre vai vir uma mão diferente, sempre vão vir cartas diferentes. Então às vezes você já pensa, você comprou a empresa, pensou na estratégia, mas começou a comprar cartas que não combinam com a sua estratégia. Você tem que pensar em outra na hora, já ir se virando, já ir dançando conforme a música, certo? Então esse é um ponto muito legal nos 3 jogos. É um ponto assim que deixa você ficar, caramba, que sensacional. Que sensacional essa questão de que cada partida vai ser única. Esse é um dos motivos de Terraform Mars Expedição Ares ser um dos jogos mais jogados da minha vida. É porque as partidas não se repetem. Eu não joguei com todas as empresas do jogo. Eu comprei o pack de empresas que vem com as empresas novas, as empresas... Não tem muitas empresas no pack, mas é um pacotinho de cartas, um pacote promocional. Comprei também de dados, adiciono umas empresas, mas mesmo assim é muito difícil você repetir a mesma empresa mais de uma vez. Eu mesmo sou apaixonado pela Arclight. Tanto nesse, eu joguei com ela no Terraform Mars normal e eu achei ela sensacional. Eu gosto muito do negócio de colocar os bichinhos, porque o que acontece também é um ponto muito interessante e funciona bem para os 3. Nós temos 3 tipos de carta. Cartas verdes vão aumentar nossa produção de determinado material, tá? Em regra, elas vão fazer isso, vão aumentar ali nossa produção. No caso do de dados, vão nos dar mais dados para nós rolarmos na hora que nós vamos produzir. No normal, a mesma coisa. E é basicamente isso. Cartas verdes vão ajudar na nossa produção, tá? As cartas azuis, elas vão dar um ponto um pouco diferente. Elas vão nos dar regras próprias, tá? Vão nos dar habilidades próprias estáticas e nos dão ações novas. Então, elas podem não só dar habilidades muito legais pra gente ir ao longo do jogo, como também em determinado momento ela pode dar uma açãozinha que, putz, fez toda a diferença. Enquanto as cartas vermelhas são cartas de uso único. Elas vão descer, elas vão fazer alguma coisa e acabou. Certo? É só isso. Desceu, subiu a temperatura, ok. E por isso que elas são cartas que valem bastante ponto. Geralmente no final do jogo, as cartas geralmente elas têm uma marcação de ponto. E elas também, como posso dizer, são meio caras. Geralmente o custo delas é um pouco caro, porque senão vai ser muito fácil terraformar Marte, né? Então tem que ser gradual, tem que ser gradativo, tem que ser aos poucos. Então esses são pontos assim de congruência muito interessantes entre os 3 jogos da franquia. Todos os 3 seguem esses pontos assim elementares que fazem com que, mesmo que os jogos sejam muito diferentes, eles têm pontos em comuns que você fica, isso aqui é legal, isso aqui me lembra aquele outro. E isso eu achei sensacional. Depois que eu joguei os 3, deu pra sentir mesmo essa experiência, tá? Mas vamos começar pelo primeiro Terraform Mars, que é o Terraform Mars, apenas esse o nome. Ele é a versão mais completa do jogo, tá? Eu não posso negar. Foi a que eu menos joguei, mas logo de cara que você coloca ele na mesa, que você joga, você vê que ele é a experiência mais completa, a experiência mais robusta. Você tem mais mecânicas, você tem mais cartas, você tem habilidades, mais habilidades, você tem uma variabilidade maior na construção de Marte, porque no de dados você vai colocando os tiles, mas tipo, colocou, acabou, ganhou o ponto. No de cartas, você só vai tirando os tiles de oceano, ganhando a marcação deles e acabou também. No normal, não. Você vai colocando e você mostra, fui eu que coloquei essa floresta, fui eu que coloquei essa cidade, fui eu que fiz isso, fui eu que fiz aquilo. E isso dá uma pontuação extra no final do jogo. Então, dependendo de como você dispõe suas cidades, ele acaba tendo quase que um controle de área, tá? Eu tô falando quase, entre muitas aspas, porque não é bem essa a ideia do jogo, né? Mas ela está presente, você vai se colocando ali nas áreas para você conseguir pontuar melhor no final do jogo se você tiver uma quantidade de cartas unidas, né? E o Terraform Mars normal, o turno ele é muito simples e muito funcional. Você tem 2 ações. Dentre essas ações você vai poder tomar ali uma gama de decisões, né? Descer uma carta, fazer ali uma conversão, alguma coisa, usar a habilidade de uma carta, e é só isso, tá? É só isso. Você vai ter 2 ações e acabou. E eu achei isso muito interessante, achei isso sensacional. Outro ponto interessante é que nós renovamos nosso dinheiro todo turno. E nós renovamos nossa mão. Só que para ficar com as cartas da mão a gente tem que pagar. Então às vezes vale a pena, às vezes não vale. Você pode ter uma mão gigantesca com várias cartas, desde que você pague por isso. Então, o que eu posso dizer sobre o Terraform Mars normal?
você quer a experiência mais robusta, você quer a experiência mais ampla, você quer jogar uma partida mais longa, eu acho que ele é perfeito. Se você tem pressa, aí eu já acho que é um pouco complicado. Às vezes eu quero jogar um jogo mais rápido. Não sei vocês, mas às vezes o tempo está curto, então ele é um jogo que acaba você tendo que dedicar um tempo maior. Porque o tempo de médio de duração de partida vai ser entre 2 e 3 horas mais ou menos, tá? Porque como eu disse, tem muitas cartas. Então, às vezes você compra muitos turnos cartas ruins, às vezes acontece o mesmo com seus oponentes. Na partida que eu joguei isso não aconteceu, porque minha namorada Aline, ela saiu atropelando tudo, fazendo... Todo turno ela subiu um parâmetro, então foi muito difícil, jogou bem pra caramba e eu ali, meu Deus, o que que tá acontecendo? Então é uma experiência muito única, é um jogo de experiência muito ampla, é a versão que mais tem expansões lançadas no Brasil, né? Então ele traz expansões que trazem mapa novo, traz expansões que trazem uma mecânica que é tipo um draft, uns bônus que a gente já começa no jogo, que eu achei sensacional. Eu achei que isso deixa o jogo muito mais rápido, muito mais ágil, a gente já começa com alguma coisa, a gente não começa completamente nu, que é a Prelúdios. Ele traz expansões que adicionam novos objetivos, novas formas. Então, assim, ele é a experiência mais ampla, né? Você quer jogar a experiência completa de Terraforming Mars, eu diria que é o primeiro jogo da franquia. Eu achei ele sensacional, um jogo maravilhoso, um jogo muito, muito bom, certo? Então, quer experiência completa, não tá com problema com o tempo, quer jogar ali, pô, experiência massiva, quero aproveitar o máximo que o criador teve para colocar nessa franquia, é o Terraforming Mars normal, certo? Mas agora eu devo falar do jogo que prendeu o meu coração nessa franquia. Foi o jogo que me introduziu nesse universo e pra mim é meu jogo favorito da vida. Não tem comparações, é o jogo que eu mais gosto de jogar. É o jogo que eu jogo solo, eu que não sou de jogar solo, geralmente não tenho muita paciência. Esse jogo eu paro, eu jogo e eu sou feliz quando eu jogo ele na versão solo dele, que é o Terraforming Mars Expedição Ares, foi o segundo jogo da franquia lançado aqui no Brasil e ele é sensacional. Ele é maravilhoso, ele tem uma coisa muito legal, ele capta perfeitamente a essência do Terraforming Mars normal, diminui o tempo e deixa a experiência tão incrível quanto, sabe? Então, ele vai ter vários elementos em comum. Ele acaba perdendo essa questão que eu tinha comentado do controle de área. Aqui, você vira a peça de oceano, ganha o bônus, ganha os pontos, acabou. A gente não coloca nada no tabuleiro. O tabuleiro dele é mais um marcador mesmo, certo? O tabuleiro dele é para marcarmos aqui o oxigênio, marcarmos aqui a temperatura e os tiles de oceano que nós vamos desvirando também com a pontuação. Até porque a ideia dele é realmente ser um jogo de cartas, ser mais focado nas cartas do que no tabuleiro. Então, o tabuleiro ele tá aqui mais como marcador de parâmetros. Você pode até dizer que ele é um pouco desnecessário se tivéssemos outras formas de marcar ponto, mas é legal, é bacana, é bonito. É até que o simbolinho atrás de Marte. Então ele é mais rápido, ele é mais curto, ele tem uma coisa muito diferente. Enquanto no primeiro nós jogamos duas ações, nessa versão nós vamos ter uma questão que nós vamos jogar ações simultâneas. Então cada jogador recebe aqui um baralho de 5 cartas. Um baralho, né? Cartas de escolha de 5 cartas, aqui com o verso dos astronautas. E no seu turno você vai pegar e escolher uma das ações, certo? Nós temos 5 ações no jogo. Nós podemos ter as ações de desenvolvimento, de construção, de ação, de produção e por último de pesquisa. Então funciona da seguinte forma: você vai escolher uma ação, deixar ela virada, todos farão o mesmo. São revelar as ações, certo? O jogador que escolheu a ação ganha um bônus, então ganha um desconto, pode jogar uma carta extra, vai depender do que cada uma delas faz. Cada uma vai ter uma habilidade diferente, tá? E todos os jogadores vão fazer essas ações. E é por isso que ele é tão ágil. Não tem turno, não tem problema com AP, não tem nada. Você vai pegar, você vai fazer o seu negócio, vão fazer tudo de forma simultânea e vão estar seguindo com o jogo. Então isso daqui deixou o jogo muito rápido, deixou o jogo muito dinâmico. Conseguiu colocar uma velocidade no jogo sensacional. Então as partidas dificilmente duram mais do que 1 hora, sabe? Eu que já jogo há um bom tempo, meus amigos que já estão acostumados, às vezes 40 minutos a partida já foi, já começou e já acabou. É bem rápido, porque enquanto geralmente a gente espera outro jogador estar pensando, nesse não, a gente está jogando, então tá todo mundo fazendo as coisas ao mesmo tempo. Isso é muito legal. Sem contar a variedade gigantesca de cartas que tem no jogo. Então, bom, ele faz jus, né? É um jogo de cartas, ele é o card game, né, do Terraforming Mars. Então por isso que ele tem uma quantidade tão grande de
cartas únicas que, nossa, que maravilha, é tanta estratégia nessa caixa. Nisso ele tá muito próximo do primeiro jogo. É muita estratégia, é muita forma de você conseguir fazer suas coisas, porque tem muita carta, tem muita variedade, tem muitos tipos de ação, né? E outro ponto interessante desse jogo é a produção dele. A produção dele é sensacional, todos os marcadores aqui vem nessas caixinhas aqui. O jogo ele tem um set super funcional, onde em cima a gente coloca as caixinhas, embaixo a gente coloca as cartas. Um ponto interessante é que a MeepleBR trouxe só edições de colecionador, então não se assuste se você ler num anúncio desse jogo edição de colecionador. Todos eles lançados no Brasil são edição de colecionador, por isso que eles vêm com essas caixinhas, eles vêm com tabuleiros em dupla camada, né, que é algo que o pessoal compra por primeira edição. A MeepleBR disponibilizou como uma forma de expansão tabuleiro em dupla camada, que eu acho sensacional. Então essa daqui é uma produção maravilhosa. As cartas, nem preciso dizer que são lindíssimas, tem uma variedade aqui gigantesca. Então é um jogo que eu gostei muito pela velocidade que ele traz, né, pela forma como você consegue jogar ele rápido. Você quer ali jogar putz, gente, ó, tem que ir embora em 1 hora. Meu, bota ele na mesa que vocês estão tendo experiência massiva, não tanto quanto a do primeiro, mas ainda assim tão divertida quanto, com uma velocidade muito, muito grande, certo? Então, um jogo sensacional. Mas, infelizmente, as expansões dele não foram lançadas no Brasil ainda. Eu acredito que a MeepleBR deva trazer sim. São expansões assim que vão agregar muito ao jogo. Ela traz uma expansão que aumenta o número de jogadores, né? Porque o primeiro jogo cabe em 5. Aqui cabem 4, no de dados cabem 4. Ele traz uma expansão para jogar em 6. Ele traz uma expansão que nós temos melhorias para as nossas cartas de ação, né? As cartas que vão decidir o que os jogadores vão fazer no turno. Então você consegue melhorar ela para você ganhar um bônus extra. Além do bônus normal, você vai ganhar um bônus melhorado. Tem expansão que traz o modo cooperativo, que Marte está sendo destruída. E tem uma expansão que, pra mim, poxa, essa devia vir no jogo, que são os marcos. A primeira versão tem uma coisa muito legal, que são os marcos. Você fez determinada coisa, você consegue seguir um marco que ele já te vale uma pontuação. Nessa versão não veio de fábrica isso, e eu acho que seria muito legal se ele já tivesse vindo. Deixar o jogo mais próximo do original nessa questão dos marcos, e também é algo que acrescenta muito, que muda muito a rejogabilidade do jogo, e que eu acho que ia ser sensacional, tá? Então eu acho que eu tô louco para as expansões lançarem no Brasil, porque desse jogo eu vou comprar. Porque esse jogo já tá aqui, é o meu jogo mais jogado, e as expansões parecem que valem muito, muito a pena. Bom, e agora uma breve análise sobre o último Terraforming lançado no Brasil e no mundo. Terraforming Mars, o jogo de dados. Ele é a versão mais simplificada do Terraforming Mars. Então ele é um jogo introdutório, rico, completo e muito, muito legal. Então, se você olha pro BGG, que é algo que a gente faz. Eu quando comecei no hobby, eu coloquei cada jogo na minha lista de desejos que eu não teria capacidade de entender o jogo, não conseguiria ensinar ele para os meus amigos, que é uma dificuldade normal quando a gente começa no hobby. É muito difícil você saber ensinar, você criar um método que atinja seu grupo. E o Terraformar de dados parece que ele foi feito pensando nisso, sabe? Parece que pensaram, a gente tem a versão completa, que é uma versão jogo pesado. O primeiro Terraformars é um jogo pesado. Tem o de cartas, que assim, é mais leve, mas ainda assim é confuso para o iniciante. E se a gente fizer uma versão mais compacta? Uma versão mais simples, uma versão que acrescenta um fator sorte, que dá uma aleatoriedade no jogo e também não perde a essência. E eu acho que foi assim que veio Terraforming Mars, o jogo de dados, para o mundo, certo? É um jogo maravilhoso, é um jogo muito interessante, ele capta bem a essência, assim, comparado com o de cartas, que é tipo Terraforming normal, Terraforming de cartas, é outro universo, outra forma de jogar. O de dados já está mais próximo. Da mesma forma que o normal, você vai ter 2 ações para fazer. Nisso você vai poder escolher ou fazer um turno de produção ou um turno de ação. Tá? No turno de produção nós vamos repor dados, vamos descartar cartas da mão e comprar novas cartas. No turno de ação nós vamos poder pegar novos dados, trocar face dos dados, comprar cartas, descer cartas. Então eu achei ele muito interessante, ele é muito próximo do primeiro Terraforming e da mesma forma que o de cartas, ele é rápido. Então você não leva tanto tempo na partida, ele é um ótimo entre jogos porque ele é leve, ele é gostoso e ele é muito estratégico. Né? E num ponto assim que eles acertaram na mosca colocar os marcos. Então nesse jogo nós já temos aqui alguns marcos, né? Então tipo, o primeiro jogador conseguir 3 cartas azuis, ganha aqui 4 pontos no final do jogo. Ou o jogador que conseguir 6 cartas vermelhas, ele pega aquela ficha para fazer os pontos.
Então eu achei muito interessante a forma como o jogo conseguiu captar a ideia do terraforming normal, sem perder na essência, e colocar num jogo de dados, um jogo assim que, nossa, bem 60 dados no jogo, vários pacotinhos aqui bonitos e maravilhosos, dados, putz, do jeitinho que eu gosto, dados assim que você... Putz, eles são dupla camada, né? Eles têm o formatinho aqui. Ele é um jogo que veio por um custo muito legal. Então assim, você tá começando no hobby, você quer jogar os clássicos, aquilo tudo. Às vezes você, tem muita vontade. Eu acho que essa é uma ótima versão para você jogar o Terraforming Mars, tipo, e sentir a experiência do jogo, certo? É muito legal, é muito rico, é muito próximo do primeiro. Ele tem uma coisa assim que eu achei sensacional também, é que o tabuleiro, ele já vem com duas faces. Então você já tem uma rejogabilidade mais alta garantida. Ele já vem com uma expansão que tem carta pra caramba. Ó, só pra mostrar pra vocês, essas são as cartas normais pra gente jogar. Essas daqui são as cartas de expansão. Algumas eu comprei no pacotinho, mas tipo, são 17 de tudo isso. Então o jogo, ele já vem com uma rejogabilidade alta. Ele já vem com expansão que eu acho, nossa... Eu amo quando o jogo já vem com expansão, porque eu já sei que eu vou poder jogar o base até gastar. Quando eu cansar um pouco, eu coloco a expansão e dou uma diversificada. Isso é sensacional. É uma produção muito bonita, muito bacana. Eu gostei muito disso, certo? Então, essa é uma análise bem rápida, mas bem curta sobre os três jogos. Se eu fosse falar mais, nossa, ia ficar muito longo. E, bom... Eu sei que comparativos são necessários, né? E eu sei que um top 3 é necessário. Então, assim, o que eu posso dizer? Para mim, o Expedição Ares ainda é meu favorito. Foi o primeiro que me foi apresentado. É uma experiência mais rápida e eu gosto muito disso. Ainda mais porque geralmente eu jogo com a minha namorada e a gente quer jogar mais coisas numa noite. Quando eu tô com um grupo maior, a gente não se importa em demorar mais no jogo. Mas quando só tá eu e ela, a gente quer tipo jogar ali tudo mais, depois pegar outro. Então, pra mim, o Expedição Ares está aqui no meu top, lá em cima. O jogo normal e o de dados, eu nem sei como... Nossa, os dois são muito bons, as experiências foram muito gostosas. Mas eu diria que o normal, por ele ser mais amplo, ele ser mais completo, ele estaria no pódio 2 e o de dados no 3, mesmo ele sendo sensacional também. Então o jogo é muito, muito bom, muito rico, muito cheio de estratégia. É um jogo assim que você vai jogar várias e várias vezes e não vai cansar. Na verdade, Terraforming Mars tem isso. Você vai jogar várias e várias vezes e não vai cansar, porque a rejogabilidade é altíssima, as formas de jogar são altíssimas, né? E bom, eu acho que é isso. Esse é o meu review sobre Terraforming Mars. Eu apresentei vários pontos positivos. Se eu pudesse apresentar um ponto negativo, ou alguns pontos, eu diria que a produção das artes das cartas, eu diria que o primeiro jogo merece uma repaginada. Ele merece uma edição 2, porque ele tem alguns probleminhas, né? Os cubos, ele vem com alguns cubos, eles descascam. O tabuleiro, assim, os tiles poderiam ser um pouco mais grossos. Eu acho que... Eu não acho que deva demorar muito para lançar uma versão 2 desse jogo repaginada, porque... se você olhar as cartas, mesmo as artes do jogo normal para as artes do Expedição Ares, você fica, caramba, já mudou legal. O de dados, as cartas elas voltam um pouco, elas retrocedem um pouco, algumas foram feitas com IA, então a gente tem umas coisas assim que você fica meio, não tá tão legal. Então acho que o único problema que eu diria de Terraforming Mars dos três jogos são as artes, sabe? O do Expedição Ares é o mais bonitinho, mas tem umas artes estranhas. Fora isso, o jogo assim é sensacional. As mecânicas são muito boas, o jogo é muito bacana. E olha, eu aqui falando que ia parar de falar e tô aqui falando mais sobre o jogo, mais sobre as artes, mais sobre detalhes. Então, bom pessoal, para não me estender ainda mais nesse assunto, porque, como eu disse, eu gosto muito de Terraforming Mars, é um jogo assim que, nossa, eu vou ter todos ainda, só tô esperando um momentinho, uma promoçãozinha, quem sabe, do jogo normal, para mim conseguir ter essas três belezinhas na minha coleção. São jogos muito bons, jogos que valem muito a pena. Eu aconselho vocês jogarem ele uma vez na vida, pelo menos, no mínimo, só para experimentar. Porque eu sei que se você experimentar, você vai querer jogar mais. Qualquer um dos três. Se você experimentar, jogou uma vez, nossa, você vai querer jogar de novo, porque o jogo é muito bom, é muito bacana. É um jogo que vale muito a pena. Então, bom pessoal, esse foi o meu vídeo de análise sobre Terraforming Mars, um jogo que eu tô muito feliz de ter conseguido jogar todos eles. Ontem mesmo estava eu jogando de dados com a minha namorada e foi sensacional. Perdi por 2 pontos, eu tava ali aumentando um monte de coisa, de repente, quantos pontos você fez de carta verde? Eu fiz de carta vermelha, eu fiz 6, eu fiz 12, perdi. Então, é um jogo maravilhoso, um jogo que, olha, que jogo bom,
Que jogo bom, que produção maravilhosa que a MeepleBR trouxe aqui pro Brasil. É muito bom ver que jogos assim estão na nossa vida e que dizem as más línguas ou ouvi boatos que vai ter série da Netflix de Terraform Mars. Então, olha, não é pouca coisa, não é pouca coisa. Então, bom pessoal, é isso aí. Esse é meu review geral dos 3 jogos de Terraform Mars. Sei que muita coisa, muitos detalhes ficaram de fora, mas é justamente para ser um review mais rápido, mais opinativo, algo assim na minha opinião, tá? Então, críticas, sugestões, deixem nos comentários. Não se esqueçam de curtir e comentar o vídeo, se inscrever, votar na gente no Prêmio Ludopédia. Assim, esse ano nós estamos concorrendo. Então, se vocês acham que nós merecemos ganhar um prêmiozinho da Ludopédia, votem na gente, porque nós estamos batalhando muito para isso. Fico muito feliz de vocês terem ficado até aqui. E é isso aí, pessoal. Valeu!